Bom dia, pessoal. E aí, como é que tá a quarentena? Tudo bem? Então, seguindo as diretrizes da faculdade, a gente está aqui gravando uma videoaula para tentar amenizar os efeitos do isolamento. Espero em breve estar aí junto de vocês naquelas aulas presenciais que a gente tanto adora, né? Então vamos lá, dando continuidade ao assunto, as nossas últimas aulas a gente falou da matéria talvez a mais importante do processo do trabalho, nós falamos sobre o procedimento, tanto ordinário, sumário e sumaríssimo. Dito isso, passado esse procedimento, a gente precisa falar sobre a audiência no processo do trabalho. A audiência no processo do trabalho é onde praticamente tudo acontece. O processo do trabalho ele é o processo das partes, é onde o depoimento, a prova testemunhal e até o depoimento das partes tem muito peso, diferentemente do processo civil, onde prevalece muitas das vezes a prova documental. Já aqui no processo do trabalho, a prova mais importante é sim a prova testemunhal, porque nós temos o princípio, que ele é um princípio lá do direito do trabalho, que é o princípio da verdade real. E o processo do trabalho, ele obedece a esse princípio, ele segue esse princípio, que é o princípio da busca por essa verdade real. E a audiência, então, é muito importante. Então vamos lá. Primeiro, qual a diferença da audiência no rito ordinário e no rito sumaríssimo? Como nós já falamos lá, estudando os procedimentos, a audiência no rito ordinário ela é fracionada. Nós temos audiência inicial, temos audiência de instrução, temos audiência de encerramento, caso seja necessário, e posteriormente, razões finais e sentença. Então veja bem, a audiência no rito ordinário ela é fracionada. Nós temos uma audiência de conciliação, depois uma instrução e depois ainda uma audiência de encerramento. Agora, olha só, no rito sumaríssimo, tudo acontece em uma audiência só. Nós temos até aquele exemplo que a Lorena levou para a gente na sala de aula, de uma ata de audiência, onde tinha até sentença na audiência, Então, só recapitulando, nessa audiência do rito sumaríssimo, nós temos a audiência una, uma audiência única, como o próprio nome diz. Nessa audiência já acontece a tentativa de conciliação, a impugnação à defesa, a réplica, que é essa impugnação, e depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e, se possível, até mesmo a sentença. E quando eu falo se possível, na verdade a regra é essa, Então nós teríamos que ter a sentença em audiência. A gente sabe que hoje mesmo no processo sumaríssimo, o juiz dificilmente ele vai dar a sentença em audiência, Mas ele deveria dar. E um exemplo que a gente tem aqui é a quarta vara do trabalho, a doutora Virgilina, uma juíza extremamente célere e séria com o trabalho dela. Se você quer ver uma sentença em audiência, se você for numa audiência do rito sumaríssimo na quarta vara do trabalho, provavelmente você vai ter essa oportunidade de assistir uma audiência una, inclusive com sentença na quarta vara do trabalho. Agora, então nós já falamos então da diferença da audiência no rito ordinário e no sumaríssimo. A diferença é sobre o fracionamento. Agora, tudo bem, começou a audiência. Audiência de instrução. Qual é a ordem da oitiva das partes? Nós temos o autor da ação, o reclamante, e nós temos o reclamado, o réu daquela ação. Quem é ouvido primeiro? Quem é ouvido por último? Olha só, quem é ouvido primeiro, em regra, é o reclamante, é quem ajuizou aquela ação. Ele tem o ônus da prova, mas nada impede que o juiz faça a distribuição do ônus da prova e faça a redistribuição na ordem desses depoimentos. Então, nós temos a regra que escuta-se primeiro o autor da ação, visto que ele tem o ônus da prova, mas nada impede que o juiz inverta a ordem dos depoimentos. E se eu escuto primeiro o autor, eu vou escutar depois o réu. E as testemunhas seguirá a mesma ordem. Primeiro eu escutaria as testemunhas do autor, para depois escutar as testemunhas do
reclamante, do reclamado, né? do réu da ação. Agora, olha só, fique atento a uma questão. Quando você for advogar, não passa por essa vergonha não. Você, na condição de advogado do reclamante ou do reclamado, você, na audiência de instrução, você pode pedir para fazer perguntas para o seu próprio cliente? Olha só, não pode. O que você vai alegar, o que você precisa ouvir, extrair de um depoimento, você vai ouvir da parte contrária e das suas testemunhas e das testemunhas da parte adversária. Agora você não pode fazer perguntas para quem você está representando, porque o que você tem que extrair dali, desse depoimento, já deve estar na sua petição inicial, na sua defesa e nas suas manifestações interlocutórias. Então você não escuta o seu cliente, você escuta as testemunhas das duas partes e a parte contrária, tá? Então, se você pedir numa audiência de instrução para escutar o seu cliente, fazer perguntas para o seu cliente, provavelmente o juiz vai indeferir. Então, nós, passado já a falar da ordem, né, da oitiva das partes e das testemunhas em audiência, olha só, em relação à substituição das partes na audiência, elas podem ser substituídas, não podem? Como é que funciona isso? Olha, antes da reforma trabalhista era um transtorno muito grande, porque a reclamada só poderia ser representada por um empregado de carteira assinada e tudo mais. Então, quando uma empresa era acionada, né, ela deveria comparecer a uma audiência, poderia ir apenas um sócio, o representante legal dessa empresa, ou então um empregado com carteira assinada. Eu não poderia mandar, por exemplo, um estagiário, um menor aprendiz, ou um correspondente, um diligente. Então, muitas vezes nós tínhamos processo, nós advogamos para algumas empresas, e teve casos da empresa ser de Rio Verde, o reclamante ser de Picos, no Piauí, e o reclamante ajuizar essa ação lá, e a empresa ter que mobilizar um empregado com carteira assinada, pegar um avião em Goiânia e se dirigir até Teresina, chegar lá, pegar um táxi e ir para Picos. Porque se ele não fosse, a representação seria irregular e geraria uma revelia e uma confissão ficta. Então isso mudou com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, olha só, o reclamado ele pode ser substituído por qualquer pessoa, desde que essa pessoa esteja munida de uma carta de preposição. Antes da reforma, a substituição, a representação e audiência do reclamado era apenas por empregado com carteira assinada ou sócio e representante legal. Agora, após a reforma, qualquer pessoa, desde que munida de uma carta de preposição, ela está apta a representar essa empresa. E o reclamante? O reclamante ele pode ser substituído na audiência de conciliação, instrução? Olha só, ele pode ser substituído sim, mas desde que haja um justo motivo, uma causa relevante para essa falta injustificada. E aí ele seria representado por um empregado que exerce a mesma função, o mesmo cargo, colega de empresa, ou pelo sindicato. Então, a empresa ela pode ser substituída por qualquer pessoa com a carta de preposição. O empregado ele pode ser substituído por empregado que exerça a mesma função, o mesmo cargo, ou pelo sindicato, mas desde que tenha um justo motivo. Por exemplo, uma doença, um atestado médico que comprove que ele estava incapaz de ir na audiência naquela data e naquele horário. Agora, quais são os efeitos dessa substituição? Presta atenção aqui que isso é muito importante. Olha, vou começar pelo reclamante, que é um pouco mais simples. Em relação ao reclamante, olha só, ele pode ser substituído. Agora, qual que é o efeito dessa substituição? Olha só, o reclamante ele é substituído pelo colega de trabalho que exerce a mesma função ou pelo sindicato apenas para redesignar aquela audiência.
Então o juiz não vai colher o depoimento daquele colega de trabalho ou daquele representante do sindicato. Aquela pessoa que foi substituir ele só vai para informar o juízo que ele estava impedido de ir naquela audiência. Apresenta a justificativa, caso o juiz acolha, ele vai redesignar a audiência para que aquele reclamante possa então estar comparecendo naquela solenidade. Agora, se a empresa manda um preposto, olha que diferença grande. O preposto ele vai para representar de fato aquela empresa. E os depoimentos, as declarações que ele fizer em audiência, elas vinculam a empresa. Ou seja, ele pode negociar, ele pode confessar e ele tem obrigação de conhecer os fatos. Então, veja só que diferença tamanha. O substituto do reclamante ele vai somente para redesignar a audiência. O representante da empresa ele vai estar lá encarnando aquela empresa. O que ele falar lá obriga aquela empresa. Então, olha a importância do papel do preposto. Ele pode ser uma peça fundamental no êxito ou na derrota de uma ação. Então, falando sobre o preposto, sobre a substituição na audiência, o preposto, como eu falei, ele vincula a empresa no que ele fala. Então, ele tem obrigação de conhecer os fatos. Eu falei obrigação de conhecer. Ele não tem obrigação de ter presenciado os fatos, mas ele tem obrigação de conhecer aquilo que está sendo debatido naquela reclamação. Se ele não conhecer os fatos e for questionado pelo juiz, uma resposta evasiva ou negativa pode gerar, inclusive, uma confissão ficta. Ele não tem obrigação de ter presenciado, de ser testemunha. Ele não é testemunha, mas ele tem a obrigação de conhecer aquele assunto que está sendo debatido. Então, é muito importante que o preposto esteja muito bem instruído. Agora, olha só, quais são os efeitos, as consequências de não comparecer em uma audiência? Vamos falar primeiro da audiência inicial e depois da instrução. Caso o reclamante não compareça na audiência inicial, nós já falamos isso em sala de aula inclusive, a reclamação trabalhista ela é arquivada, ela é extinta sem resolução do mérito. E aquele reclamante ele é condenado a pagar custas processuais no valor de 2% sobre o valor da causa. Então, caso ele não compareça, e claro que ele não tem um motivo justo para aquele não comparecimento, aquela ação ela vai simplesmente ser arquivada, né? Ele vai ter que pagar uma custa de 2%. E olha só que interessante, caso ele queira entrar novamente com aquela ação, né, ela foi extinta sem resolução do mérito, ele vai entrar de novo, nada impede que ele entre de novo. Mas caso ele entre, a segunda ação, a ação seguinte àquele arquivamento, ela só terá prosseguimento caso ele tenha pagado aquelas custas da ação, da audiência que ele não foi. Enquanto ele não paga, a segunda ação ela não anda. Então, o efeito é esse. A ação ela é extinta, ele é condenado a pagar custas processuais. Mas por quê, né? Que ela é apenas extinta? É uma pequena, né, consequência, né? Não é tão grave assim. Porque quando o reclamante ele não vai na audiência inicial, o efeito é semelhante a uma desistência. É como se ele estivesse desistindo daquele processo. Por isso que o processo ele é apenas arquivado. Agora, com a reforma, a gente tem essa pequena consequência, que é a condenação em custas. Agora, olha só a gravidade do não comparecimento da empresa, do preposto. Caso a empresa não vá, não apresente um motivo muito bem fundamentado para aquele não comparecimento, a ação não vai ser extinta, né? Ele foi regularmente intimado para ir. Caso ele não vá, nós temos aqui a temida revelia, a confissão ficta em relação aos fatos. Mas olha só,
Caso a prova seja documental e os documentos estejam anexados na defesa até no momento daquela audiência, nós não teremos revelia, não teremos confissão ficta. Já em 2017, até na reforma, se o preposto da empresa não fosse, mesmo que a prova fosse documental, olha que absurdo, mesmo que a prova fosse documental, o não comparecimento gerava revelia até em relação àquele objeto. Agora, nós temos a revelia, caso ele não vá, mas se a prova for documental e os documentos estiverem apresentados, não temos revelia nesse caso, não temos confissão ficta em relação a este objeto, tá? Então, o não comparecimento do preposto da empresa gera revelia, mas fica atento. Se a prova for documental e estiver produzida, então afasta essa confissão ficta, tá? E olha só, eu falei do não comparecimento na audiência inicial. Então, do reclamante, nós temos o arquivamento, do reclamado, do preposto, a gente tem a confissão. Agora, e se for uma ausência, um não comparecimento na audiência de instrução? Eu já tive a audiência inicial, apresentou defesa, teve réplica, marcou uma segunda audiência. E se a gente não vai nessa audiência? Se o preposto não vai, se o reclamante não vai? Olha, aí nesse caso, gera confissão ficta para ambos. Se o reclamante não vai, existe confissão ficta do reclamante em relação à defesa. Ele está assumindo que aquela defesa apresentada pela empresa, ela é verdadeira, ela condiz com os fatos. E se o reclamado, o preposto, não vai na audiência de instrução, da mesma maneira, ele está fazendo uma confissão ficta em relação à petição inicial. Então, pessoal, as principais considerações sobre a audiência são essas. A diferença da audiência no procedimento ordinário e sumaríssimo, a ordem da oitiva, distribuição do ônus da prova, a questão da substituição em audiência, tanto pelo reclamante quanto pelo reclamado, quais as hipóteses, quais as consequências, os efeitos, e a diferença do não comparecimento na audiência inicial e na audiência de instrução. Segue para vocês o material que está em anexo, tá? Material que a gente está fazendo aqui com muito carinho, com muito trabalho para vocês. E amanhã, até no horário da aula, hoje acabou atrasando, esse final de semana eu tive alguns problemas, não consegui fazer o upload do material ontem, mas hoje à noite eu vou fazer o lançamento da aula de amanhã, para que no horário da aula, sempre no horário da aula, você já tenha o material em mãos. E amanhã a gente vai falar de um tema que eu chego a arrepiar, sobre defesas do reclamado, sobre contestação, exceção de incompetência, exceção de suspeição, impedimento. Então nós vamos entrar agora vamos falar sobre defesa, sobre contestação, sobre preliminares. Tá certo? Então, muito obrigado. Vocês têm meu WhatsApp. É um canal que está aberto para a gente estar esclarecendo as dúvidas de vocês sempre que elas surgirem, tá? Um abraço e até mais.